nome é Sara e juntamente com os colegas Aparício Carvalho e Érica Valerim, falaremos sobre a forrageira Urocloa brisantha cultivar marandu. Bom, começando pelo nome científico, que é Brachiara brisantha cultivar marandu, mas que atualmente tem se utilizado o termo Urocloa brisantha cultivar marandu. A forma de crescimento é cespitoso e em touceira. A utilização pode ser tanto para pastoreio direto quanto para fenação. Precipitação pluviométrica acima de 800 milímetros anuais, tolerância média a seca e a frio, teor de proteína da matéria seca de 11 a 13%, profundidade da semeadura 2 a 4 centímetros, ciclo vegetativo perene e produção de forragem aí de 10 a 18 toneladas de matéria seca hectare ano. Bom, o marandu ou braquiarão ou brisantão veio aí para substituir a decumbis. Isso por conta de algumas características que faz o seu diferencial. Eu vou citar algumas principais características, como a boa adaptação climática. Aí já nos diz por que essa cultivar ela é tão utilizada aí em praticamente todo o nosso país. Resistência às cigarrinhas da pastagem, esse é o principal diferencial, principal característica dessa cultivar. Mas vale ressaltar que essa resistência ela não é para todas as espécies de cigarrinhas. Favorece a rápida recuperação de pastagem com alto índice de degradação. Mais à frente, a Aparício vai nos trazer um exemplo de uma fazenda que estava super degradada e teve uma boa recuperação com a cultivar marandu. Uma boa resistência contra a estiagem, exigência e fertilidade do solo aí de média a alta e é bem aceita tanto por equinos, ovinos e caprinos, bubalinos e principalmente os bovinos. Na literatura, temos algumas alturas ideais aí que tem uma controvérsia. Para Moacir Bernardino, em 2012, temos aí uma entrada ideal de 25 centímetros e uma saída de 15 centímetros. Já para Jokins et al., em 2018, aí mais recente, a altura de entrada ideal é de 37 centímetros a 47 centímetros e saída de 17 a 24 centímetros. Já para Trindade et al., em 2007, um pouco mais antigo, a altura ideal é de 25 centímetros e a de saída é de 10 a 15 centímetros. Mas isso vai depender muito do produtor, né? Qual é a sua criação, como é a unidade de animal por hectare. Então, tudo são fatores que acabam interferindo na altura ideal de entrada e de saída. Bom, o nosso primeiro corte foi feito aí com a ajuda de outros integrantes de outros grupos, né? No dia 28 de 3 de 2022. Com um quadro de 1 metro quadrado, tivemos uma amostragem de 750 gramas, fizemos aí uma adubação com 260 gramas e deixamos na altura de saída de 20 centímetros. Então, fica nessa faixa de entrada de 25 centímetros a 30 e de saída de 10 até 20 centímetros no máximo de altura ideal para a saída. Bom, para tirarmos a média da altura no decorrer do trabalho, fizemos aí amostragem de altura em 5 pontos diferentes no nosso canteiro, com um espaçamento de 1 passo das extremidades até o local. Bom, no decorrer do trabalho, nós notamos um certo decréscimo no crescimento da cultivar, né? Por exemplo, no dia 4 do 4, a gente tirou a média de 32 centímetros de altura. Já no dia 11 do 4, teve um decréscimo para 27 centímetros. E no dia 18 do 4, outro decréscimo maior para 22 centímetros. Mas isso se deu porque passou muito do tempo de ser cortado, né, essa forrageira no nosso canteiro. Tinha muita matéria seca. Então, por isso que o crescimento foi desuniforme. Teste de pureza. Bom, o teste de pureza ele diz respeito à pureza física de cada lote de sementes e também é um indicativo na presença de impurezas, como sementes de outras espécies, plantas daninhas e de materiais inertes como folha, galho, pedras, etc. Nós fizemos o teste de pureza das sementes marandu no laboratório do campus IFPA Teixeira de Freitas. Utilizamos 3 amostras, cada amostra obtinha uns 10 gramas de sementes marandu.
Logo após foi retirado todos os materiais inertes e as sementes inviáveis, foram pesadas novamente e assim restaram de sementes puras 8 gramas de cada amostra. E assim chegamos na finalidade de 80% de pureza. O teste de germinação. Bom, o teste de germinação é a quantidade de sementes que germinam sobre uma determinada condição. Nós também fizemos o teste de germinação no laboratório do campus. Foram feitos em 3 recipientes. Cada recipiente obtinha 100 sementes marandu. Foram colocados sobre um papel toalha e borrifados com água e tampados. Nós realizamos o teste no dia 14/4. No dia 25/4, nós já obtivemos o resultado, que no primeiro recipiente, 100 sementes, 45 estavam germinadas. No segundo recipiente, de 100 sementes, 14 estavam germinadas. E no terceiro recipiente, de 100 sementes, 20 estavam germinadas. E tivemos aí uma média de 26% na taxa de germinação das sementes marandu. A análise de matéria seca é representado aí pela sigla MS, que matéria seca é a porção que sobra do capim após a retirada de toda a sua umidade. A determinação de matéria seca é feita ou em laboratório ou na própria propriedade. Ela consiste em pesar uma determinada porção de capim e depois colocar para secar, ou em forno, micro-ondas ou em estufa, e pesá-la novamente. E é feito todo o processo de secagem e o que sobra é a matéria seca. Foi o que fizemos. Nós utilizamos 325 gramas de capim marandu como uma amostragem, retiramos do campo agroecológico do nosso campus Ifibaiano. Todo o nosso processo foi feito no forno de cozinha e foi dividido em 2 porções para todo esse processo de secagem. Tivemos aí o resultado de 80 gramas de matéria seca, que foram pesados logo após todo o processo de secagem, e obtivemos 24% de matéria seca. Para chegarmos nesse 24%, nós precisamos fazer uns cálculos, que é 100%, que representa 100% da amostra, 325, que é o peso inicial, e 80, que é o peso final. 100, que fica 100, dividido por 325, multiplicado por 80, que dá 24, e assim você chega à porcentagem da matéria seca. Olá pessoal, meu nome é Aparício Carvalho e dando continuidade à apresentação, irei falar um pouco sobre a relação Foley-Common. Bom, a relação Foley-Common é utilizada como um parâmetro comparativo sobre a qualidade nutricional das forragens a qual é cultivado. Este parâmetro é fundamental para a alimentação dos animais, tendo importância tão quanto a disponibilidade de matéria seca, uma vez que as folhas têm um maior acúmulo de nutrientes. Bom, isso quer dizer o quê? Que uma ótima relação de folha com na sua forragem você terá uma maior produção de folhas, maior folhas do que com. Isso está ligado diretamente a um bom manejo. Contramão disso, um pasto que tenha bastante talos e poucas folhas tem uma baixa relação folha-common, e com isso você estaria prejudicando a qualidade nutricional dessa forragem que estaria sendo disponível para os seus animais. Um exemplo voltado para a nossa cultivar aí, que é o Braquiária marandu, foi observado na amostra que a gente fez a coleta, cerca de 80% de folha, uns 8% de como e cerca aproximadamente de 10% de matéria morta. Isso está ligado devido à estrutura do capim, a qual já foi passou do tempo de corte, e com isso cresceu, desenvolveu mais talos do que folhas. Bom, na própria imagem aí podemos ver que
uma forragem que estaria um pouco comprometida, não estaria entregando o seu melhor potencial nutritivo para o animal. A Braquiária brisantha é uma cultivar que tem sua grande importância no desenvolvimento da pecuária nacional. Até hoje é a cultivar que tem maiores áreas cultivadas no nosso país, no território nacional. É uma espécie de capim, uma cultivar que, que dona do título de mais sementes comercializadas e tem altas adaptações de locais, porém tem uma grande limitação. A Braquiária brisantha marandu, ela é muito susceptível a encharcamentos e isso faz com que ela tenha limitações quando se trata de solos alagados. Na década de 90, ficou conhecida a morte súbita do braquiarão, do marandu. O que era isso? Basicamente, na região norte do país, estava tendo mortes em riboleiras de toiceiras do marandu. Isso se deu o nome de morte súbita do marandu. Mas estudos apontaram que as mortes dessas toiceiras estavam ligadas diretamente ao solo com baixa qualidade de drenagem. Isso fazia com que as raízes ficavam por mais tempo em contato com o solo alagado e fazia com que com que a planta ia ao óbito. Ficou assim então conhecido a morte súbita do marandu, que estava ligado diretamente aos solos alagados. Bom, pessoal, se tratando do marandu, uma característica que eu acho bem interessante é a resposta que ele nos dá quando se tratamos de descanso para se obter uma recuperação diária. Bom, na imagem que vemos duas imagens bem distintas, porém a mesma área. A área à esquerda do visor, uma área degradada, que era impossível realizar a leitura de taxa de lotação dessa área, e com apenas descanso se teve esta área à direita, essa imagem à direita. Estamos conversando da mesma área. Após 8 meses de descanso, podemos aí se obter uma taxa de lotação de cerca de 2,5 unidade animal por hectare. Hoje em dia é realidade, essa propriedade, essa área está rodando com essa taxa de lotação, utilizando somente a linha branca. Então, não teve adubação, não teve gradagem, não teve aragem, teve apenas manejo, só apenas descanso. Então, essa propriedade é uma propriedade aqui perto da gente, a propriedade de Itamaraju. Então, é possível a forragem, a Braquiária marandu, ser recuperada de forma qual você gasta bem menos, no caso só teve o descanso para você utilizar. E é isso. É uma realidade que a gente está trazendo para compartilhar aí e ver como a nossa região aí tem bastante oportunidades quando estamos tratando de manejo de pastagem, né?